sarça ardente, quando Moisés, cuidando de ovelhas, ele viu aquela sarça se queimando, mas não se consumia. E ele chega para perto e ele, uma voz dizia assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde está é terra santa, né? E aí Moisés pergunta quem é. Como foi que ele se referiu a Moisés? Disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eles clamaram e eu atendi, e você está designado para ir tirar o meu povo de lá, da terra do Egito, da escravidão do rei. E ele disse assim: mas quem é? Como que eu vou dizer? Chega lá e falar para esse povo, eles não vão acreditar em mim. E Deus disse o quê? Diga que eu sou, falei com você. No livro de João, pelo menos 10 vezes fala lá a palavra: eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho. Está vendo quantas vezes já Deus falando eu sou? Diz assim: eu sou o que sou, como eu não há outro. E eu falei para aqui esses dias que Deus vê todas as coisas, mas tem uma coisa que Ele nunca vê, e você já sabe o que é. Tem uma coisa que Deus nunca vai ver, porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo ali, começando os 10 mandamentos, como é que ele se refere? Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Pode abrir o livro de Êxodo, que diz o seguinte, capítulo 20, versículo 1: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele já está dizendo, não tem outro Deus. E a menina perguntou, se só existe um Deus, por que tantas igrejas? Você lembrou disso, né? Então Deus já está dizendo aqui: eu te tirei de lá, da casa da escravidão, né? E hoje Ele quer tirar você e eu da escravidão do pecado, que muitas vezes nós somos escravos do pecado. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai querido, Senhor, nós te somos gratos, meu Pai, por mais uma vez estarmos aqui vivos nesta manhã de sábado. E queremos te pedir que o Senhor nos ilumine para que nós possamos entender a Tua palavra, a mensagem desta manhã, e trazer para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos prepara para ouvir a Tua palavra neste momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e eu faço uma pergunta. Aqui Deus está dizendo assim: Moisés, você está designado para tirar um povo de lá, da escravidão do faraó, da escravidão do pecado. E vocês e eu sabemos que ali Deus fez algumas coisas acontecer para que as pessoas entendessem que Deus é um Deus que pode todas as coisas. E quando Moisés agora tira aquele povo dali, ele poderia ir para um outro caminho. Mas Deus diz assim: olha, Moisés, o caminho é esse aqui, ó. E agora ele se depara onde? De frente ao quê? O Rio Jordão. E agora o soldado do rei vem atrás, o próprio rei, para agora levar aquele povo para trás de volta, ou talvez até para matar o próprio povo. E ali agora o povo começa a reclamar, porque nós somos pessoas que só vivemos de reclamar na vida. E agora, Moisés, você tira a gente de lá para vir aqui morrer aqui, como é que nós vamos atravessar esse mar? E Moisés ali agora, conversando com Deus, quem sabe lá dentro do seu coração, e Deus diz assim: Moisés, marcha, faz com que o povo atravesse. E ali a gente vê que Deus, com o seu poder, fez com que as águas se abrissem como os paredões, e o povo passou no seco. E ali eles continuam andando, viajando para um local onde Deus tinha prometido. Mas chega em um certo lugar, que Moisés agora deixa o povo ali,
e sobe no monte, lá o Monte Sinai, para conversar com Deus. E agora Moisés vai lá para conversar com Deus, para Deus agora preparar algo para entregar para ele, para que ele agora entregasse para outras pessoas. Agora a pergunta é: quem vocês e eu estão seguindo? Vocês estão seguindo a Deus ou você está seguindo ao pastor dessa igreja, uma associação? Temos que tomar cuidado, temos que observar sobre isso aí. Porque às vezes a gente está só cumprindo um ritual e seguindo só uma associação. Porque a associação falou isso, que tem que fazer assim, tem que ser fazer assado e tal. E Deus onde é que está? Nós devemos obediência a Deus e aos homens? Sim, mas temos que tomar cuidado, porque senão, não, porque o pastor não mandou nós fazer isso, e agora? Ele não está aqui para nos orientar, e aí? Vamos ver o que é que acontece. E a pergunta, fiz uma pergunta, e a outra é: vocês acham que aquele povo estava seguindo a Deus ou a Moisés? Do ponto de vista de vocês, a Deus ou a Moisés? Vamos ver o que é que diz aqui, Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. O seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhes: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Olha, aqui, se vocês verem a primeira coisa que é que o povo, a primeira prova que o povo estava seguindo para onde Moisés guiava. A Bíblia diz assim: se um cego guiar outro cego, vai cair aonde? No buraco. Se eles estavam seguindo a Moisés, se Moisés errasse, eles iam errar junto. Se ele caísse no buraco, todo mundo caía junto. Agora, como Moisés sobe para conversar com Deus, eles ali ficam esperando por Moisés. Ele tinha que esperar? Sim. Mas quem era que tinha que estar com eles ali? Era Deus. Senhor, nós estamos aqui esperando por Moisés porque nós queremos seguir junto com ele, para a terra que o Senhor tem prometido para nós. E agora, fico ali e diz: esse Moisés, que subiu o monte e não aparece, agora Arão, vamos lá, faz um bezerro de ouro para que nos guie. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas, se uma igreja, eu não sei, não vou citar aqui, se pegar e fizer um bezerro de ouro e botar aí como eles fazem, pega um bolo de barro, um bolo de gesso e bota em cima do carro e depois sai tudo atrás, do mesmo jeito que as pessoas estavam quando fizeram o bezerro de ouro. Eles não estavam seguindo a Deus, eles estavam seguindo aquilo que Moisés ia. Tanto é que quando eles viram o monte, diziam: Moisés, e aí agora? Eles não disseram assim: vamos pedir forças a Deus, junto aqui Moisés, e Deus vai prover por onde nós vamos passar. Não, já agora colocando a culpa em cima de Moisés, porque tinha tirado de lá e tinha colocado ali diante daquele mar, e não podia atravessar e ia morrer ali. E olha o que é que diz aqui no versículo 11 do capítulo 32, seguinte: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Moisés ali conversando com Deus, Deus viu que o povo tinha se rebelado, disse: Moisés, desce, se você ler a leitura do capítulo 32, um pouco mais abaixo, diz assim: desce Moisés, que o povo que você tirou da terra do Egito, de lá, eles se rebelaram contra mim. Eles pecaram o pecado grande. E Moisés agora diz assim: Senhor, olha, não se ire contra eles, mas que o Senhor os perdoe. E o versículo 12: porque o que é que iam de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira
do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Irmãos, é muita coragem de um homem chegar a dizer isso para Deus. Senhor, o que o povo vão dizer lá? Eu tirei o povo do Egito para matar aqui no monte. Se arrepende, Senhor, dessa ira que o Senhor está querendo fazer com esse povo. E não mata esse povo. Isso Moisés conversando com Deus, né? Eu vejo da parte de Moisés muita coragem, ou talvez ousadia, ou talvez seja por causa da intimidade que Moisés tinha para com Deus. Moisés, como se estivesse assim, impondo, disse: Senhor, arrepende-te desse mal, não mata, esse é o teu povo. E aqui, adiante, você vê, aí no versículo 19, diz o seguinte: e aconteceu que, chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Olha, vocês verem aqui, Moisés primeiro, ele não tinha visto, Deus já tinha visto, mas Moisés não tinha visto o que o povo estava fazendo. Mas Deus tinha visto que o povo já tinha feito o bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. E Moisés agora fala com Deus que Deus queria derrotar aquele povo, destruir. E Moisés agora diz: Senhor, se arrepende, não mata esse povo. Mas quando ele chegou no arraial, que viu as danças, o povo adorando o bezerro, o que Moisés fez? Moisés esqueceu que estava uma coisa que era importante, que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. E agora joga aquelas tábuas no chão e quebra aquelas tábuas com ira, porque o povo se rebelou contra Deus. Ele estava sempre seguindo a Moisés e não a Deus. E eu fiz a pergunta: que Deus nós estamos seguindo? O Deus verdadeiro, ou um Deus como eles estavam seguindo, ou uma pessoa? Porque a partir do momento que a gente coloca um ser humano diante das coisas como eles colocaram, ele se torna um Deus. O que é que as pessoas fazem hoje? O povo tem o Papa como um Deus. É assim ou não é? Infelizmente. O povo tem, digamos, um presidente como um homem que, infelizmente, está acontecendo, né? E Deus fica onde? Quem criou esse bando de carne podre que tem em cima da terra como nós? Foi Deus. E Ele que nos mantém. O povo está de tal forma que pega uma pessoa que morreu, porque era tão bonzinho, aí coloca como um santo. Que santo? Só existe 3 santos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje aquela mulher que fez tanta caridade em Salvador é Santa Dulce, né? Agora estão querendo colocar o Papa, não sei das contas aqui, aquele reverendo, como é o nome? Padre Cícero, santo. Querem colocar um Papa como um santo. Que poder eles têm para ser colocado como santo? As pessoas esquecem do Criador e adoram a criatura. Esquece que o único que tem poder é o Criador, que é Deus. Aí coloca como a criatura se tivesse poder. E aqui a gente vê claramente aonde o ser humano estava trocando Deus por um bezerro. E quem transformou o ouro? Quem criou o ouro? Ainda estava pegando uma coisa que o próprio Deus fez e formando um bezerro de ouro, que ninguém tinha capacidade de fazer nada da vida, nada. Até o ser humano, que a gente diz assim: você é filho de quem? Sou filho de fulano. Mas quem foi que fabricou? Deus. O ser humano, Deus deu a capacidade de gerar
a pessoa, sim. Mas se ele não colocar o poder dele, não sai nada. Simplesmente. E tem algumas pessoas que Deus não permite, ainda sai por aí, né? Arrumando outra pessoa, porque quer ter um filho. E por que, se você tem o poder, por que você não gera? As coisas, tudo que existe nesse mundo, é Deus que criou. E a leitura continua no versículo 20. Tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o expandiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Irmãos, a gente vê que Arão, ele foi intérprete de Moisés, mas a gente vê a fraqueza de Arão. Por isso que a palavra diz assim: se você está em pé, cuide para que não caia. Arão era um sacerdote de Deus, também como Moisés, mas ele teve as suas fraquezas. Ele deixou-se levar pelo povo, ao ponto de criar aquele bezerro. Eu fiz essa pergunta para um homem, o irmão Gilberto conhece, ele é chamado hoje Dr. Marquinhos, Dr. Marcos, chama Marquinhos, né? Que é o filho de Leônidas, primo de Degival. E eu fazendo essa pregação, eu fiz essa pergunta: irmãos, o povo estava seguindo a Moisés, a Deus ou Moisés? Quando eu disse que era Moisés, ele disse: irmão, eu não tinha observado isso. E é verdade. Às vezes a gente segue uma outra pessoa, mas esquece de seguir a Deus. E virando a página aí, embaixo no capítulo 32, no versículo 32, capítulo 2, versículo 32. Olha o que Moisés falou mais uma vez para Deus. Moisés ali estava sendo aquele cara audacioso, aquele cara que estava sempre ali, né? É muita coragem de falar o que Moisés falou. Como o próprio Paulo, certo dia, numa dessas cartas, ele disse assim: seja os meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Por que ele disse isso? Porque realmente ele vivia 100% para Cristo. E aqui primeiro no versículo 30 diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou um pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Moisés agora aqui mostrando para Deus, conversando com ele: Senhor, esse povo pecou, pecado grandíssimo. Mas olha o que ele diz no versículo 32: agora pois perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés agora, Moisés tirou o povo dali do Egito. Moisés amava aquele povo, ao ponto de no versículo 32 ele dizer isso: Senhor, se o Senhor eliminar esse povo, eu não quero mais viver, risca-me do teu livro. Veja o tamanho do amor que Moisés tinha por aquele povo rebelde, cheio de erros, falhos. Mas Moisés amava aquele povo, mesmo um povo que vivia lamentando, todo dia reclamando. E Moisés amava aquele povo. Se eu não estiver enganado, a quantidade de pessoas chegava mais ou menos, acho que era 1.600.000 pessoas que saiu do Egito. Não é fácil. Cuidar de uma casa com os nossos filhos, mulher, 2 ou 3 filhos, já é difícil. Imagina pelejar com tanta gente, da cabeça diferente,
sendo de outras pessoas, como que Moisés sofreu? Posso fazer um comentário? Sim. Eu fico pensando, não é nada, é a necessidade daquelas pessoas. Porque não é dos 23 que nem você falou aí, são 1 milhão ou mais. A necessidade daquelas pessoas, principalmente de água, que andando no deserto, né? Além de comida. E a gente vê na história que eles chegaram, foi aí onde Moisés pecou, quando o povo pediu água. A rocha simbolizava o próprio Cristo. Moisés bastava pedir, mas ele, com raiva do povo, ele bateu na rocha e ele pecou. Mas mesmo assim, Deus disse assim: Moisés, eu vou colocar você como um homem mais manso da terra. Se ele com tudo isso era um manso, nós não somos nada. Porque mansidão, pelo menos dentro de mim, não existe. E agora aqui para nós fechar, olha o que Deus respondeu. No versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora conduz este povo para onde tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Deus agora diz assim: olha, vai e fala para o povo. No dia que eu vou visitar ele lá, aquele que pecar, eu riscarei do livro. Mas mesmo assim, aquelas pessoas que foram contra Deus, que fizeram o bezerro, que não se arrependeram, que não ficaram do lado de Deus, eles foram destruídos. Arão ficou por quê? Porque Arão se arrependeu e ficou do lado que ele estava, do lado de Deus. Mas as outras pessoas que conseguiram juntos fabricar aquele bezerro e não se arrependeram, a Bíblia diz que eles foram destruídos. Aí muitas pessoas dizem assim: e que Deus amoroso é esse que destrói as pessoas? Meus irmãos, muitas vezes que nós como pais que temos um filho rebelde, a vontade da gente muitas vezes, como não atende os nossos conselhos, é justamente destruir. Como se fosse assim: eu destruo, está destruindo o mal. É assim, infelizmente. Às vezes tem pessoas que estão tão cansadas de tanta coisa ruim que o filho faz, que já aconteceu muitas vezes, pais tirar a vida do seu próprio filho. E foi o que Deus fez. Aí as pessoas dizem: que Deus amoroso é esse? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por que ele destruiu as pessoas de Sodoma e Gomorra? Porque ele ali não tinha futuro, não tinha jeito. Por que ele destruiu um século com água? Por quê? Porque as pessoas não obedeciam, não se arrependiam. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, ele prosperará, confessar e deixar. Mas quem não deixa, jamais se alcançará a misericórdia. E esses aqui, eles perderam a misericórdia de Deus, porque cometeram o pecado e não se arrependeram. E diz assim: aquele que não se arrependeu dos seus pecados, como fazer a visita, no dia da visitação, eu destruirei, riscarei do meu livro. Será que hoje, quem nós estamos servindo? A Deus? Estamos seguindo a quem? A Deus ou um ser humano? Um pastor ou um objeto qualquer? Deus está ficando aonde? Na nossa vida. Porque às vezes nós pedimos a Deus, falamos em Deus, mas muitas vezes nós esquecemos de Deus. E quando as coisas acontecem de errado, não é Deus o culpado. Temos que entender, olhar para dentro de nós e dizer assim: Senhor, se isso está acontecendo, eu estou errado, preciso enxergar onde está o meu erro. Não é o Senhor o culpado, mas sim sou eu. Às vezes a gente cria um filho e o filho se torna um caminho ruim. Muitos acontecem por causa da orientação dos seus pais.
Agora, depois que está grande, que procura o caminho, aí agora já é outros 500. Você fez a sua parte. E Deus está fazendo a parte dele. Cabe a nós fazer a nossa parte. Eu conheço pessoas que hoje têm filhos que estão aí usando entorpecente, muitas coisas, mas porque eles foram o culpado 50% ou mais de 50%. Porque as crianças têm que ter a formação de caráter através dos seus pais. Mas se você deixa ele liberto desde pequeno, quando cresce, eu tenho uma sobrinha, sobrinha da minha esposa, ela está sentada na mesa aqui tomando cerveja, o marido mais velho e o filho no meio. Esse filho se cria de que jeito? Me responda aí. Como é que se cria uma criança dessa? Se lá na frente ele começar a beber e o pai for reclamar, ele tem direito de reclamar? Não tem. Nós temos que dar exemplo. Deus dá o exemplo dele como Deus, das coisas que ele tem feito, a maravilha que ele tem feito na nossa vida, as bênçãos que ele tem derramado, porque ele é Deus, é perfeito. E nós temos realmente agradecido por que Deus tem feito para a nossa vida. Temos que tomar cuidado e observar: a quem estou servindo? Eu estou seguindo a Deus ou estou como esse povo seguindo a Moisés? Temos que obedecer a Deus e às leis dos homens também, claro. A Bíblia diz isso, mas temos que ter cuidado. Não é não, eu estou aqui porque fulano está. Se ele sair, parou ali, parou. Não, continue. Ele quis parar ali. E você vai perder de ganhar o que você que está projetado para você lá na frente? Se o irmão não quer ir, deixe ele, vá. Essa quarta-feira eu estava saindo para cá e a minha vizinha, leva a mulher, aliás, ontem, pro PG. Leva a mulher, sai, deixa a mulher trancada dentro de casa. Eu falei, ela vai se quiser, eu não sou obrigado a levar ela se ela não quiser ir. Eu não obrigo ela não, que isso já fica chato, toda vez a vizinha. Leva as meninas para a igreja e não leva a mulher? Aí eu disse, eu vou obrigar ela a levar? Ela não quer ir. Eu vou obrigar ela a ir? Não, claro que não. A gente só faz aquilo que quer. Mas o que a pessoa não quer fazer, não faz. Ninguém obriga ninguém. Como Deus também não obriga. Por que Deus não impediu do povo fazer o bezerro de ouro? Por que Deus não impediu do anjo virar Satanás? Por que Deus não impediu de Adão e Eva comer o fruto que ele já tinha avisado para não comer? Porque Deus quer que a gente faça as coisas por ele, por livre e espontânea vontade, por amor, assim como ele fez por nós. Não é obrigado não. Não que você tem que fazer. Só uma coisa aqui. Hoje, irmãos, eu observo uma coisa para encerrar. Os batismos de hoje está sendo um batismo meio que obrigado. Observe, por pressão. Como foi batizado aqui, acho que 4 pessoas, eu não sei aqui quantas pessoas foi. Uma na outra semana está fora da igreja e culpando a igreja. Você entendeu? Tem 2 jovenzinhos que se batizaram esses dias aí. Ontem eles estavam sentados lá na calçada, os 2 se lambendo, namorado. Um tem 15, a outra tem 13. Um tem 15, a outra tem 13. Aí eu cheguei. Quero falar uma coisa para você. Senta aqui. Do lado da namorada dele. Ele disse, o que foi? Eu disse, senta aqui, rapaz. Faz favor. E o quê? Não quero falar mal de vocês não. Apenas só quero fazer uma pergunta. E é de raça boa, né? Aí sentou. Quando sentou, eu olhei para eles assim e disse, eu não estou aqui para criticar vocês não. Eu quero só perguntar. Porque está escrito lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as outras coisas você serão acrescentadas. Eu falei, vocês estão lendo a Bíblia? E já tem acho que um mês e tanto que batizaram. Vocês estão lendo a Bíblia? Você me respondeu? Por que você não me respondeu? Porque não está. Você está entendendo? Eu digo, eu estou falando isso porque uma coisa é você ser batizado e outra coisa é você permanecer batizado em Cristo Jesus. Estudar a Bíblia. Levante-se de manhã, ore a Deus e estude a Bíblia. Você come quantas vezes? Não come 3 vezes? Então a Bíblia é assim também.
Você tem que estudar ela pelo menos 3 vezes por dia. Não é só ficar 2 crianças sentadas numa calçada, se lambendo, se beijando em plena luz do dia. E a mãe, é nisso aí que eu digo, meu irmão, que eu falei há pouca hora. E o pai vendo uma situação dessa, quando acabar de dizer, eu sou homem, eu sou pai, é nada. Desculpa a expressão da palavra. Não estou dizendo isso com o irmão, não, nem com ele, não. Estou dizendo assim, cachorro também é pai. Mas ele impede, ninguém impede as pessoas de fazer coisa errada. Claro que não. Eu estou dizendo assim, se você tem um filho com 14 anos, uma menina com 13 anos, desse tamanho, a primeira coisa que você tem que fazer, botar para estudar e ensinar a fazer os trabalhos que necessitam. De casa, de responsabilidade. Você está entendendo? Aí se você não tem responsabilidade, acontece o quê? Segue qualquer coisa aí, ó, do meu jeito. Foi o que aconteceu com o povo lá do Egito quando saiu. Seguindo a Moisés lutando por esse povo, e agora a igreja vai lutar por pessoas, por crianças, meninos que não querem nada. Batiza, se sair da igreja a culpa é sua. A igreja quem é culpado? Você é culpado, quem é a igreja? O pastor não tem culpa nenhuma. Fiz a minha parte. É assim? Moisés, ele não disse fiz a minha parte. Ele ficou colado ali com o povo ali, ó. Senhor, o Senhor disse que era para eu tirar, eu tirei, está aqui nas tuas mãos. Agora o Senhor quer destruir? Se for para destruir, destrua a minha vida. Eu não quero mais fazer parte. E Deus diz o quê? Aquele que pecar eu vou destruir no dia da minha visitação. A mensagem de hoje é para que nós venhamos enxergar e entender que tipo de Deus nós estamos seguindo. Ou estamos seguindo um ser humano? Que Deus abençoe e faça com que nós possamos enxergar os nossos erros e a cada dia enxergar o Deus que nós temos. Amém?